é isso. Agora, então nós estamos olhando a sexta consciência, a sexta mente. Aí nós temos a sétima mente. Então essa sétima mente, ela vai se manifestar, ela seria assim, a sétima e a oitava, elas são o desdobramento da sexta. Então eu posso dizer, existem 6 consciências. Mas se eu quiser, eu digo, não, existem 8. Se eu quiser, eu digo, existem 9. Porque a oitava eu também consigo dividir em 2. Então, dentro de uma abordagem extensa, eu vou falar sobre outros aspectos que a maior parte dos mestres, eles utilizam essa noção de 8 consciências. Mas eles mesmos, quando comentam isso, eles dizem, bom, a gente pode chamar de 9, porque a oitava se divide em 2. Mas, eu, de modo geral, eu abordo tudo isso como 6. Então eu pego a sexta e desdobro ela, vou falando vários aspectos ali dentro. Porque tudo é mente, nesse ponto, tudo é mente cognitiva. A sétima e a oitava são mentes cognitivas. Então a sétima, ela representa o fato de que quando nós usamos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e também a mente abstrata, nós temos como que uma manchazinha operando. Essa manchazinha é a noção de identidade, que ela é difusa. Ela se manifesta como um conjunto de preferências, de escolhas, que a gente não consegue delimitar bem. Mas nós temos escolhas prévias. A gente, por exemplo, aqui na nossa cultura, nós temos um padrão de beleza. Quando nós olhamos os chineses e japoneses, a gente pensa, são todos iguais. A gente tem até uma dificuldade de distingui-los. Eles se acham completamente diferentes uns dos outros. Nós achamos eles todos iguais. Então nós temos uma dificuldade de muitas vezes ter sutilezas de padrões, que a gente percebe isso quando culturalmente nós nos comparamos. E do nosso lado, nós nos olhamos uns aos outros, nós somos todos diferentes, né? Eles devem achar que nós somos muito parecidos, assim, todos com olhos grandes, meio retos, né? Uns com os olhos assim, outros olhos assim, mas de modo geral, todos com olhos retos no rosto, né? Branco. Eu, quando me olho no espelho, eu acho muito natural, assim, mas tem outros que não, eu não acho natural. A gente se acostuma com as imagens, esse é um ponto. Então nós temos preferências. Se a gente olhar assim com olhos críticos, não, olho de meditante, assim, depois de uma semana de meditação, nós vamos olhar a figura humana. A gente olha como que eu posso achar um ser humano bonito ou feio. Estranhíssimos os seres humanos. Eu, quando olho, por exemplo, para um gambá, eu acho o gambá feio porque tem umas áreas que não tem pelos. Os seres humanos são assim, né? Tem áreas com pelos, áreas sem pelo. Né? Começa a olhar assim. Né? E aí nós começamos a olhar com esse olho e fica devastador, assim, né? No entanto, o aspecto mais interessante é que nós nos achamos bonitos uns aos outros. Isso é uma boa coisa. E com isso nós podemos perceber que há um padrão, há uma escolha. Então nós temos um conjunto de escolhas prévias. Nós temos uma bagagem, que nós vamos chamar assim, bagagem kármica. Essa bagagem kármica, quando nós, de modo geral, na adolescência, nós descobrimos essa bagagem kármica, a gente termina dizendo, estou descobrindo quem eu sou. Aí a pessoa descobre coisas profundas, assim, eu prefiro McDonald's ao Bob's. Né? Aí não dá nem para acusar as vidas anteriores, né? Porque nas vidas anteriores não tinha nem McDonald's nem Bob's. Né? Mas algo muito profundo dentro de nós, assim. Você prefere Pepsi Cola ou Coca-Cola? Eu prefiro Pepsi. Twist. Né?
Então aquilo é muito profundo, nós começamos a encontrar, né? Aí quando nós confessamos para os namorados e namoradas, nós vamos falar essas coisas profundas assim, né? Então qual é a praia que você prefere? Ah, eu prefiro tal praia. Ah não, lá eu não vou. Aí, então parece que surgiu um fosso nas possibilidades do namoro, né? Cada um é uma praia, aquilo é impossível. Não, mas eu sou mais isso, eu me violento indo a outra praia para segui-lo ou não, né? Então nós vamos encontrando questões assim fundamentais na nossa própria essência. Então há uma época que nós começamos a descobrir essas coisas profundas. Ou seja, nós estamos descobrindo o próprio karma. Aí os pais podiam dizer: meu filho, você está encontrando alguma coisa muito profunda, o seu karma, né? Muito prazer, para sempre. Então, na visão budista, a nossa identidade ela vai surgir por esse reconhecimento. Não quer dizer que o karma já não vinha atuando, ele está atuando, mas tem um momento que a gente descobre: oh, ele estava lá. Então nós temos todas essas preferências, essas escolhas. Então isso é considerada a sétima consciência. Ela está operando o tempo todo. Agora, a oitava consciência, ela tem esse aspecto extraordinário, assim, né? Ela tem essa amplidão, nós vamos chamar isso de alaya. Não é a laya, é alaya, tudo junto. Ainda que às vezes as pessoas tenham uma visão negativa de dizer isso é a laya. Mas então a laya é como Himalaia. Himalaia é depósito de neve. Alaya é depósito, uma mente depósito. Mente depósito de impressões. Então nós temos um conjunto antigo de referenciais ocultos, não são visíveis, a não ser que a pessoa faça um esforço e tenha alguma calma, alguma paciência para olhar, né? Começa a desenvolver um olho, né? Onde, quando esse olho pode ser maravilhoso, assim, por exemplo, a pessoa chega no shopping e vê uma roupa caríssima, né? Em vez de brotar um impulso de comprar, a pessoa diz: oh, eu tenho um impulso interno, de onde será que vem isso? Né? Então isso, de modo geral, é ótimo, porque a conta bancária não baixa. Aí a pessoa fica aquela contemplação, não compra. Aí a pessoa pode passear por todo o shopping, cada loja ela para: oh, eu tenho isso, oh, eu tenho aquilo, oh. Então a pessoa está descobrindo estruturas internas, né? Essa é uma maneira mais barata de passear pelo shopping, né? A pessoa não leva a carteira já para evitar qualquer problema, né? Aí passa e vê profundamente, vê a profundidade verdadeira de cada objeto. Então nós começamos a estudar dessa maneira, nós vamos localizando as nossas estruturas todas. Essas estruturas estão lá. Então esse conjunto de estruturas que nós descobrimos, se a gente pensar: será que eu teria alguma coisa que me condiciona internamente? Olha, honestamente, não é que eu queira me gabar assim, né? Só acho que não tem nada que me prenda. Não tenho nada que seja condicionante dentro de mim. Eu sou um ser livre, você sabe. A nossa prisão, ela já está assim, dentro de cada sentido físico, dentro do sentido cognitivo e dentro dessa estrutura de escolhas, onde nós olhamos cada objeto, eles são todos diferentes, com interpretações, com significados sutis. E claro que essas interpretações, significados sutis, todas evoluindo o tempo todo. Esse é um pouco, até um sentido assim, muito sutil das pessoas que ditam moda, né? Que criam a moda. Porque elas auscultam a mente coletiva e oferecem algo que, de modo geral, as pessoas vão achar naquele momento interessantes. Aí as pessoas se engajam naquilo. 6 meses depois, a pessoa: como que eu pude vestir isso? Né? A pessoa se livra daquilo, mas tem um momento em que ela se engaja naquilo. Então é uma mente muito abstrata, as pessoas que trabalham com moda.
trabalha com mercado. É um processo muito sutil. Mas aí, isso é a sétima consciência. Então, dentro dessa sétima consciência, há essas estruturas todas. Aí surge a oitava consciência. Desculpa, a sétima é a identidade, né? A oitava é a Alaya, agora seria a oitava B, ou a nona. Né? A oitava B, ou a nona, ela representa o fato dramático. Quero chamar a atenção para vocês. O fato grave é a pior de todas, a mais insidiosa, terrível. É o fato de que dentro do objeto que eu vejo, com essas com essas 8 consciências já designadas e vistas, reconhecidas, quando eu vejo o objeto sutilmente me diz, faça tal coisa. Ele tem uma setinha dentro, um impulsozinho de energia, assim, faça tal coisa. Então ele não só é o aspecto cognitivo, mas tem um aspecto emocional dentro do aspecto cognitivo. Tem um aspecto energético. Se eu quiser despir o aspecto emocional, de emoção, eu digo que tem um aspecto energético. Ou seja, ele me comunica um brilho. Ele me diz, agora, para lá. Então os objetos, eles não são neutros. Não são neutros porque quando eles aparecem, eles já não são neutros. Mas eles realmente não são neutros porque dentro deles, eles nos dizem energeticamente alguma coisa. Vocês vejam assim, se vocês tocarem no piano, dom, 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 cada dom é alguma coisa. Em termos de energia, aquilo é tudo igual. É dom, 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 dom. Mas cada dom tem alguma coisa diferente. Os músicos, eles combinam dom, 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 e nós... Aí eles modulam a nossa energia dentro de nós. Porque cada dom tem alguma coisa. Então eles não estão produzindo sons, eles estão produzindo energias. Dom, 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 e nós... Oh, como é boa essa música, que linda. Buda, alegria dos homens. Dom, 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 dom. E aí olhando assim, nós vemos a substância mesmo, como que a prisão surge. A prisão vai surgir por esse aspecto emocional, por esse aspecto de energia. Quando a gente obedece a energia, nós simplesmente seguimos ou aspiramos energia de um tipo ou de outro, aí nós seguimos essa modulação. E esse aspecto de energia, ele esconde o aspecto cognitivo. Vocês vejam como essa é uma malandragem cósmica. É assim, quando o objeto aparece, vamos supor, vocês olham a fotografia do namorado ou da namorada. Se vocês chegarem a analisar a foto, o namoro está perdido. Está perdido. Se um dia vocês chegarem a analisar a foto, pronto. Dali para é irreparável o dano. O que acontece é assim, quando nós olhamos o ser ou olhamos a foto produz um impulso. Se vocês não quiserem perder o namoro, vocês olhem para o impulso e não para a foto. Porque assim é que Sansara se fecha. Nós temos o objeto ele fica indiscutível, não analisável, não reconhecível, porque o aspecto de pensamento é substituído por um aspecto de energia. Aí brota energia, aí eu fico com energia e desconecto de qualquer coisa racional, de pensamento, de qualquer coisa. Eu tiro fora isso. Então, esse é o processo. Vocês vão ver como é que se dá, por exemplo, a prisão ao fluxo mental. É a mesma coisa. Porque, mesmo que eu esteja em meditação,
está em meditação. Aí aparece um objeto imaginário, um pensamento. Esse pensamento ele tem uma cargazinha de emoção, de energia. Essa cargazinha é que faz esse pensamento dar origem ao outro. O outro pensamento que surge também tem uma cargazinha. É como se fosse uma nota musical. Ele tem um som. Esse som tem uma energia que produz outra. Então, quando nós estamos saltitando entre pensamentos, é como se nós estivéssemos seguindo uma música com diferentes notas, diferentes estados de energia no meio disso. Cada estado de energia me comanda para um outro. Então, não é que uma condição me prenda. Uma condição não me prende. O que me prende é o processo dinâmico disso. Eu vou de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Se a gente quisesse, por exemplo, prender uma criança numa sala, a gente diz, olha, agora você vai ficar 1 hora aqui preso. A criança no primeiro minuto já quer saber onde é que está a mãe, onde é que está a porta e já quer sair. Como é que os professores de escola fazem? A criança chega e já mostra alguma coisa. A criança olha para aquilo e aquilo conduz a outra, que conduz a outra coisa. Se ele se distrair, perguntar, e a minha mãe? E a porta? Diz, olha aqui, você já tem isso aqui. E assim ele vai. Então nós, intuitivamente, nós já usamos isso. Nós oferecemos algo e aquilo engata. A criança pega aquilo, já vê o outro brincando, aquilo vai indo, e ele vai. Então o que nos prende não é o objeto. O que nos prende é a dinâmica, o processo dinâmico. Então dentro de nós temos isso também. O que nos prende é um processo dinâmico. Então a dispersão mental, a distração, a perda de lucidez não é um processo parado, é justamente um processo dinâmico. Então aqui nós estudamos rapidamente o processo das 8 consciências como o processo pelo qual eu começo a operar dentro de um corpo. Agora vocês vejam, eu estou operando essas 8 ou 9 consciências dentro do corpo e agora eu retorno para a análise dos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Eu vejo que todos os objetos do meu mundo são objetos dos olhos, ouvidos, nariz, tato e mente. Muito limitado. Os nossos órgãos são muito limitados, mas tudo que povoa a nossa mente é isso. Então nós estamos dentro de um ambiente muito limitado. Porque nós ficamos presos a processos dinâmicos que saltam de um objeto para o outro, eu fico ocupado. Ocupado, eu não consigo entender nem essa limitação e muito menos saber como que eu vou adiante. E aí começa, aí se delineia o 7º elo. O 7º elo é gravíssimo. Todos os elos são gravíssimos, daí para frente. Porque no 6º parece que nós ainda temos alguma liberdade. Agora vem o 7º. O 7º, ele é simbolizado por uma pessoa enfiando uma flecha no próprio olho. Você vê, uma coisa agorenta assim. Perde a visão. Então, dos 12 elos, o primeiro elo é um homem cego. 6 elos depois, nós vamos ter um upgrade na nossa cegueira. Nós vamos ficar mais cegos ainda. Por que nós estamos cegos agora? No 6º elo nós estamos cegos porque nós estamos operando a partir dos olhos. Não é curioso isso? Porque eu tenho olhos, eu estou cego. Porque eu tenho olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, eu estou cego, estou com a mente obstruída. Ainda que a minha natureza não seja obstruída, ela se tornou obstruída. Porque ela opera só presa a esses processos cognitivos e sensoriais. Então ela ficou, e não é, mas ela ficou. Agora, no 7º elo, eu quando olho para os objetos, tem um conteúdo energético. Esse conteúdo energético eu avalio. Eu gosto ou não gosto? Então nós vamos pegar o universo inteiro em 2 categorias. Eu gosto ou eu não gosto. Na verdade, nós pegamos em 3 categorias.
mas como nós já estamos com a visão perturbada, a gente não vê a terceira, mas ela está operando. Então nós dizemos assim, nós pegamos, eu olho, eu gosto, ou não gosto, ou sou indiferente. Essa categoria da indiferença, ela é fatal, ela é mortal. Porque se vocês se derem conta, todos os acidentes de automóvel, se a gente tivesse se dado conta, nós não teríamos andado naquela velocidade, ou teríamos travado antes, ou teríamos acelerado, ou teríamos feito uma outra manobra. Não tínhamos nem saído de casa. Então é porque a gente não viu o aspecto condicionado, ele não nos chamou a atenção, é que o acidente ocorre. Todas as coisas negativas que a gente vem a dizer, vem a fazer, depois a gente se dá conta, mas na hora a gente não viu. Então o aspecto de indiferença, incapacidade de reconhecimento, ele é sempre presente. Se vocês andarem na rua, aparecer alguém correndo, arrancar a bolsa e sair disparando, essa pessoa veio da sombra das regiões que nós não vemos. Então existem vastas sombras. Nós andamos, nós fazemos um contato muito restrito, eu não sei assim, se é 10%, mas pode ser uma coisa 10% ou menor do que a disponibilidade de contatos que a gente poderia ter. Então nós só vemos uma pequena parte. Então a região de indiferença ela é muito importante. Agora a região que nós prestamos atenção, ainda assim nós classificamos, eu gosto ou eu não gosto. Então com isso, a nossa visão se estreita consideravelmente. Então quando eu digo eu gosto ou não gosto, aí vem o oitavo elo. Então há um estreitamento ainda maior. Nesse estreitamento maior, nós vamos ver que nós vamos optar por aquilo que a gente gosta e nós vamos optar por rejeitar o que nós não gostamos. Nós queremos um filtro. Esse filtro vai ter consequências graves na nossa vida. Porque, por exemplo, todos nós temos pessoas que a gente prefere não encontrar. Nós temos locais físicos que a gente prefere não entrar. Nós temos situações que a gente prefere nem imaginar. Nós temos também uma vastidão de pessoas que a gente prefere não pensar mais que elas existam. A gente empurra elas para a região da indiferença. Mas vocês observem assim, cada objeto ele tem um impulso de energia dentro. Não tem? Estamos olhando lá no sexto elo. Cada objeto ele comunica uma energia. Então, por exemplo, todos os objetos que eu considero não auspiciosos, não é que eu me livrei deles. Todos os objetos que eu considero não auspiciosos, quando a minha consciência passeia por perto deles, eles produzem energias negativas dentro de mim. Eles produzem aflições dentro de mim. Essas aflições têm secreções glandulares específicas. Tipo assim, se eu sinto medo, pelo menos a adrenalina tem. A Amadeu conhece bem essa coisa aqui, eu não vou nem... Vocês perguntem para ela como é que isso acontece. Aí, outras situações eu vou ficar tenso. Então eu vou ter dores musculares. Eu vou ter dor nas costas. Eu vou ter dor nas articulações. Então com o tempo eu posso começar a me entortar. Eu literalmente ouvi uma pessoa passando por isso, né, certa vez. A pessoa estava deformando o rosto. E ela começou a fazer meditação, ela superou completamente isso. Ela pacificou todas essas relações. Então esse é o vínculo que nós conectamos assim da medicina tibetana com o aspecto de mente. Por quê? Porque vocês não pensem que é algo sem consequências nós considerarmos coisas negativas. Quando nós designamos fatores negativos, eles atuam dentro de nós, eles não estão fora de nós, eles seguem atuando dentro de nós. Então a negatividade vai produzir doenças, vai produzir vários tipos de problemas. Isso é muito importante assim. Então na abordagem terapêutica budista nós vamos trabalhar imediatamente com isso. Assim. A primeira coisa é fazer uma listagem
né? Uma cartografia de todo o sofrimento. Então, as pessoas que a gente não se relaciona, os lugares que a gente não consegue entrar, as situações que a gente não consegue conviver. Então a gente procura tudo que representa fontes de perturbação. E nós temos que superar essas fontes de perturbação uma a uma, através da compreensão da vacuidade. Esse é o ponto. Mas aí nós estamos lá no oitavo. No oitavo eu criei uma estrutura de escolhas. Aí eu tenho essa estrutura de escolhas. Aí surge o nono, que é quando eu coloco a estrutura de escolhas a funcionar. Quando nós fazemos isso, é como se fosse alguém escolhendo qual vestibular a fazer. O que eu vou fazer na vida? Eu gosto de tais coisas, então eu gosto de queijos, então eu vou botar uma fábrica de queijos. Eu gosto de automóveis, vou botar uma revenda de automóvel. Eu gosto de shopping, então eu vou botar uma loja no shopping. Então é esse pensamento criativo assim, né? Então a gente olha o que tem e diz, não, é isso que eu quero fazer. Esse é o nono elo. Aí nós fazemos aquilo muitas vezes, porque a gente brinca daquilo, nós descobrimos, eu sei isso, eu gosto disso, é isso que eu sou. Então quando a gente diz, é isso que eu sou, nós já estamos no 10º elo. Quando nós estamos no 10º elo, o que acontece? Aí vem, segunda-feira, 8 horas, abrir a loja. Segunda-feira, 8 horas, estar diante dos alunos dando aula, 7h30. E assim é o nosso trabalho. Nós nos escolhemos, nos vemos surgindo, e aí nós começamos a trabalhar em função daquilo, em função do que nós nos construímos e nos vemos sendo. Esse é o 11º elo. Como esse processo que veio do 6º até o 11º é um conjunto de construções baseados em escolhas, mas não há nada verdadeiramente sólido nisso, a impermanência está sempre rondando. Ou seja, nada disso é fixo. Nós temos que todo dia provar de novo que aquilo que a gente quer, temos que refazer os votos, fazer esse esforço. De tanto em tanto brota um desânimo assim. Eu acho que eu vou desistir, eu vou trocar de profissão, eu vou trocar de marido, vou trocar de filho. Quer dizer, filho não dá para trocar. Eu vou trocar de casa, vou trocar de cidade. Quem mora no sul pensa, eu moraria no Nordeste. Quem mora no Nordeste diz, eu quero morar em São Paulo. Quem mora em São Paulo diz, eu quero morar em Santa Catarina. Em Santa Catarina pensa, eu quero morar na Europa. E aquilo, cada um quer um outro lugar que não é bem onde está. Então assim nós vamos percebendo essa coisa, nós nos sentimos presos em algum lugar, com uma identidade que nós não temos como sair, mas a gente gostaria de fazer uma outra coisa. 11º elo. Agora, aqueles que querem mudar e aqueles que não querem, inevitavelmente vão se defrontar com o 12º elo. Por quê? Porque as condições são assim. Ou seja, nós nos fixamos em condições que são transitórias. Nossa casa é transitória, nossos gostos são transitórios, nossa aparência é transitória, nosso corpo é transitório. Todas as coisas que nós contactamos e nos conectamos são transitórias. Então, como não esperar o 12º elo? 12º elo é uma progressiva mudança. Esse é o aspecto ainda benigno do 12º elo. Progressiva mudança. Agora, essa progressiva mudança pode ser para experiências melhores, pode ser para experiências piores. Essa é a introdução do tema. Mas, por exemplo, quando nós estamos fixados numa escolha, toda mudança compulsória é vista como sofrimento. Ainda que verdadeiramente não precise ser. Não é mesmo? Eu acho que já teve gente que adoeceu e por isso melhorou. Já teve gente que foi demitido e por isso agora está muito melhor. Já teve gente que perdeu marido, esposa, filho e ainda assim, depois de um natural sofrimento por um tempo razoável, assim, a pessoa lá pelas tantas, ela disse assim, melhor assim. E a pessoa muitas vezes tem crescimentos, até mesmo com perda de filhos. Assim.
já vi isso. A pessoa perdeu os filhos, mas aí ela acorda para a vida. Ela se torna uma pessoa muito melhor, né? Muito mais compassiva, mais amorosa. Ela tem a sensação de que agora a vida começou. Então, o 12º elo é quando essas coisas assim relacionadas à impermanência, elas surgem. E nisso, se a gente quiser olhar de forma mais sofredora, a gente diz, dentro disso existe decrepitude, ou envelhecimento. Até envelhecimento tudo bem, né? Terceira idade, envelhecimento. Assim. Aí vem decrepitude e a quarta idade, né? Aí nós já estamos numa situação mais grave. Agora, semana passada eu estava em São Paulo, parei num hotel, fica bem perto do SEB São Paulo. É um hotel da quarta idade. Aí eu pude ver assim, os velhinhos, todos eles com algum tipo de problema. Todos simpáticos, maravilhosos, pessoas cultas, assim, encantadoras. Né? Mas nessa etapa da decrepitude. Sequência da decrepitude, pontinhos. O que será? Aí alguma coisa cessa. Para não deixar isso assim, morte biológica, vamos pensar, nós podemos ter várias mortes durante a vida, né? Cada vez que a nossa identidade entra em algum percalço, né, nós temos mortes assim. E mortes e renascimentos. Eu estou vendo agora, por exemplo, os times do Rio, todos renascidos. Né? Você está encantado, né? Por outro lado, o Grêmio está numa situação pré-morte, assim, próxima da morte final, acho que vai para a terceira divisão no próximo ano. O que me consola, quer dizer, me consola, claro, não posso dizer uma coisa dessas, né? Mas é que o Inter não ganhou nenhuma ainda. Eu virei torcedor do Juventude, assim, Juventude é um grande time, não é dúvida. Então, isso é decrepitude e morte, né? O que vamos fazer, né? 12º elo. A bandeira 12º elo está tremulando no Olímpico, lá em Porto Alegre. Agora, esse 12º elo, essa morte, ela vem do quê? Ela vem lá do 6º elo. Porque nós nos fixamos daquela maneira, nós surgimos daquele modo, nós temos a sensação de morte que vai eclodir no 12º. Mas a nossa natureza não é nada daquilo. A nossa natureza é não obstruída. Então a morte é a morte das obstruções, da operação segundo aquelas formas de obstrução. Então isso é a morte. Por isso que a gente pode também chamar de morte as separações, a perda de emprego, né? São mortes. Mesmo assim, a mudança feliz que aparente, mudança de um país para o outro, ou de uma cidade para outra, isso é uma morte. É interessante assim, tem uma psicologia curiosa. Vocês vão ver até no próprio aeroporto. Os voos domésticos, eles têm uma energia. Os voos internacionais têm outra. Eu agora estava vindo de Salvador, num voo internacional, tem um pouco de tensão. Porque tem mortes ali, né? A pessoa vai viajar e vai passar um bom tempo fora. Tem um pouquinho de desequilíbrio nas pessoas. Os voos nacionais está todo mundo mais relaxado, estão voltando para casa, é alguma coisa assim mais simples, né? Estão fazendo uma coisa mais curta, não tem cortes na vida. Mas voos internacionais, de modo geral, tem cortes. No mínimo, a pessoa pensa, eu vou passar 3 semanas fora e vou voltar outro. Tem uma tentativa assim de reformatação. Tem uma tentativa de morte assim, também, de morte e renascimento. Então esse é o script do 6º ao 12º. Eu olhando para o relógio, eu vejo que se aproxima o 12º elo aqui da nossa palestra. E, então, assim, muito rapidamente, eu vou explicar dessa forma. O 12º elo, ele não é sólido, ele depende do 11º. O 11º não é sólido, ele depende do 10º. O 10º não é sólido, depende do 9º. O 9º não é sólido, depende do 8º. Esse é o raciocínio do Buda. O Buda explicou assim mesmo. O 8º não é sólido, ele depende do 7º. O 7º não é sólido, depende do 6º. Com as 8 consciências, com todo aquele aspecto sutil que a gente olhou. Agora, o 6º depende de um corpo que exista. O corpo que exista vem de uma aspiração
kármica antes do próprio corpo, de um padrão de aspiração. Esse padrão de aspiração vem das 8 consciências no nível mais sutil. Essas 8 consciências no nível mais sutil dependem da estrutura abstrata que antes dos órgãos físicos, a estrutura abstrata da mente. Essa estrutura abstrata da mente depende do primeiro elo. A estrutura abstrata da mente é o segundo. Ela depende do primeiro elo. Conseguiu pegar mais um? O quinto é o corpo. O quarto é a aspiração de ter um corpo, a estrutura sutil que se manifesta como uma aspiração. O terceiro é o aspecto mental que serve como base para essa aspiração, que é o quarto. O terceiro, então, representa os Vijnanas, esses 8 Vijnanas num sentido apenas mental. Esses 8 Vijnanas, eles vêm da estrutura básica das experiências duais que nós já tivemos, que elas não precisam ser experiências humanas, elas não têm um corpo humano propriamente, uma experiência abstrata, o segundo. E o primeiro é uma experiência mais abstrata ainda. Ela é essencialmente representada pelo fato de que, por exemplo, se eu convidar vocês a imaginar assim, uma bola flutuando com as cores do Flamengo, vamos dizer, vermelho e preto, não é isso? Então, aquilo flutuando com as cores do Flamengo. Eu posso ver essa bola flutuando aqui. Agora, quando eu vejo essa bola flutuando, há uma mente que vê a bola. Mas a bola não é outra coisa que não a própria mente. Não é verdade? A substância da bola é a mente. A substância do observador que vê a bola é a mente. Então nós temos a dualidade, o processo atômico da dualidade, ou seja, o surgimento da dualidade. Nós temos essa habilidade de dividir a mente em observador e objeto. E pensar que o objeto é separado. Aí eu posso, por exemplo, testar se o objeto é separado ou não. Aí eu troco as cores do Flamengo pelas cores do Botafogo. Funcionou? Sim. Agora eu posso trocar as cores do Botafogo pelas cores azul e preto e branco do Grêmio. Gloriosas. Aí eu posso fazer essa bola girar. Posso fazer essa bola girar, ou não posso. Então é evidente que a bola, mesmo que pareça separada de mim, ela não é separada. Então nós vamos dizer, a operação da mente, onde nós desconhecemos o fato de que o objeto surge junto com o observador, coemergentemente, no mesmo fenômeno, e a inseparatividade segue, mesmo que pareçam separados, isso seria ignorância. Esse é o primeiro elo. Tem um elo zero, que não é um elo, uma condição básica da onde isso tudo brota. Aí nós olhamos para trás e vemos que existe uma natureza livre que é capaz de produzir a separação. Essa natureza livre, ela está dentro de qualquer manifestação dos 12 elos. Ela está sempre dentro, porque tudo vai começar com o primeiro elo. Ela é que produz o primeiro elo. É evidente que se é possível produzir uma separação ou outra, etc., tem uma natureza livre que comanda isso. Mas essa natureza livre, ela não é um objeto de um observador. Ela produz o objeto e o observador. Mas é evidente que ela está lá. Tanto que existe uma mobilidade. Eu posso usar essa liberdade, ainda que de forma inexplicável, ela está ali. Então, no budismo, nós vamos fazer tudo convergir para a experiência dessa liberdade original. Enquanto que vida e morte surgem do 6º até o 12º elo, essa natureza é evidente, ela está sempre presente, qual seja a aparência. Se a aparência é de vida, ela está lá. Se a aparência é de sonho, ela está lá. Se a aparência é de meditação, ela está lá. Se eu me aproximo da morte, seja qual for o tipo de morte, me sinto apertado, mal, ela também está lá.
Se eu sinto, morri. Alô, alguém aí? Ela também está lá. Se eu digo, agora volto à vida. A gente encontrou, a gente foi à praia, deprimido, aí passou aquele ser maravilhoso, e disse, voltei à vida. Aí nós, sim, volto à vida ou não? E nós temos uma dúvida, assim, volto à vida ou não? Sim, volto à vida. Aquele ser olhou para mim, aí dependendo como for, a gente diz, sim, voltei à vida. A gente se aproxima do ser, o ser diz, o que foi, tio? Não era bem isso, eu voltei à morte, não foi abortado. Aí então, dessa maneira nós vamos vendo como que nós produzimos vidas, produzimos mortes, mas seja qual for a circunstância de vida ou de morte, lá está a natureza que produz o primeiro elo, o segundo elo, o terceiro elo. Ela está lá dentro. Então no budismo se diz, nós podemos viver todas as circunstâncias dos 12 elos, mas sem perder o foco nessa natureza. Então a meditação, ela vai gerar essa habilidade de manter operativamente a liberdade. Não é uma coisa assim ideal, é algo operativo. Nós temos uma operacionalidade prática. Então o caminho budista, ele se divide em 3 tipos de treinamento, que são sucessivos. Isso que eu falo para vocês aqui está na categoria de visão. Por quê? Porque é um blá blá blá, porque é apenas introduzindo, a gente passeando por dentro disso. Mas quando a gente percebe isso, a gente diz sim, essa liberdade. Mas no momento seguinte, a gente sai pela porta, aquilo, como é que era mesmo a liberdade? Já não se lembra bem como é que era a coisa assim, né? E nós retomamos o comportamento kármico, que é difícil, né? Mas pode ser que a gente não perca isso. Pode ser que não perca. Nós podemos aspirar, que eu não perca, por favor, que eu não perca. A melhor forma de estabilizar isso é meditando. A gente medita de novo para estabilizar. Para garantir que a gente consegue isso, a gente cria um ambiente apropriado. Uma sala de meditação, um altar, alguma coisa. Aí lá eu pratico isso para não perder essa coisa. Se eu consigo não perder na sala de meditação, já tenho uma boa chance de, quando botar o sapato sair da sala de meditação, né, eu carregar um pouco dessa visão. Aí eu perco, mas aí eu volto segunda-feira e de novo faço práticas. Aí eu perco de novo. Eu volto segunda-feira, eventualmente pode ser que eu consiga ou não. Então essa é a razão da gente ter centros de meditação, centros de prática, fazer estudos para retomar esse ponto, conseguir estabilizar. Por quê? Porque depois da meditação nós temos o que realmente funciona, o que realmente tem que acontecer, que é a ação no mundo. Ali é que nós vamos ver se a coisa funciona ou não funciona. De resto, nós estamos apenas com um processo que é chamado de visão, um processo mais filosófico, psicológico, mas é necessário que tudo isso vire algo prático, né? Que a gente consiga sorrir diante das dificuldades, ver alternativas onde a gente não está vendo, ajudar os outros a verem alternativas onde eles não estão vendo, né? Então na perspectiva Mahayana, isso vem junto. Eu encontro alternativas para mim e por isso eu me torno capaz de ajudar os outros a encontrar alternativas. Eu ajudo os outros a encontrar alternativas e por isso eu também encontro alternativas para mim. Mas a visão é otimista, ou seja, encontrando alternativas ou não, o ambiente é de liberdade. Se a gente puder encontrar alternativas e encaminhar isso, melhor. Se a gente não puder, a impermanência encaminha. Por quê? Porque a vida não para. Aquilo que a gente pensa que é a solidez de Sansara não é sólido, está sempre mudando. Se fosse sólido, nada mudaria, mas não é sólido, está sempre mudando. Então, se a gente não puder aprender com a própria liberdade que a gente exerce voluntariamente, que a gente aprenda com a liberdade que surge pela impermanência na nossa frente. Então, eu acredito que ainda temos, não muitos minutos, mas temos algum tempo. Eu agradeço e estou à disposição, assim, peço um pouco de desculpa por ter falado tanto, assim, né? Foi um pouco demais, assim, né?
Aí fica gravado, é melhor. Diz o seu nome, meu nome é Fernanda Tempone. Como é que eu te chamo de senhor? Lama. Não sei o que eu faço. Pode chamar de Lama. De Lama. Lama é o seguinte, eu fiquei pensando, se nós somos autores de nossos próprios mundos, como se explica o que acontece de desgraça a seres que estão em busca de propósitos harmônicos da vida? De alguma forma já foi respondido quando... 12 anos ela está embora, minha filha, né? Mas eu encontro os pequenininhos assim, né? Aí vocês imaginam uma sala como essa, mais ou menos assim, cheia de meninos, todos sentadinhos. Aí a gente diz, boa tarde, ele diz, boa tarde, Senhor. Vários sujeitos fortes assim, caminhando pelo lado deles. A gente não acredita, pode olhar por um, não acredita que eles fizeram alguma coisa, mas certamente fizeram. Os atendentes me dizem, quando a gente fica excessivamente emocionado, a gente tem que ir lá e olhar a ficha deles, para se dar conta que eles fizeram o que fizeram. A gente olha para a carinha deles, não acredita. Eu fiz um exercício de meditação, começou com respiração, né? Aí eu dizia, bom, então vamos respirar profundamente. Todos enchemos o pulmão, mas eu não disse para esvaziar. Aí eles não esvaziaram. Daqui a pouco estão os guris roxos assim. Seja extremamente obedientes, extremamente cordatos, dispostos a qualquer coisa para sair desse ambiente. Vocês imaginem, vocês que são pais e mães, você tem um filho num lugar desses, junto com as outras crianças que eles não conhecem, tratados por gente forte, janelas altas gradeadas, portas e cadeados em cada passagem, eles passam em fila, sempre rodeados de funcionários de uma porta para outra, como a gente faria num canil, assim, tu abre uma porta, todos para outra seção, agora fecha a porta, agora trava a porta, agora vai para cá, para lá. Os pirralhinhos. No lugar bom. Agora ali, o Antônio Hermínio de Moraes dotou de salas de música, de esportes. Então eles estão bem tratados. Eles aprendem violino, eles aprendem canto coral. Eles se educam, eles se alimentam, crescem, melhoram. Aí vão embora. Aí os atendentes me dizendo, nós tivemos uma reunião longa assim com eles, né? Porque os próprios psicólogos, as pessoas que fazem supervisão, elas aspiram transformar isso, elas são boas pessoas, mas elas dizem, eles saem, a gente não entende como que eles vão voltar depois com outra ação terrível feita. Agora, quando nós olhamos nessa ótica, nós pensamos, eles foram tratados como indivíduos e voltaram como indivíduos, mas nós não somos indivíduos. Nós existimos como seres de relação. Então vem a pergunta da abordagem budista: qual é o nascimento que essas crianças têm enquanto nascimento social? Nós, quando nascemos da mãe, esse é um nascimento biológico. Essa mãe, quando nós estamos na barriga, ela optou, eu vou ter esse bebê ou não. Então nós tivemos um nascimento como feto, nós tivemos que ter esse primeiro nascimento, porque quando a gente surgiu, se ela dissesse não, eu não quero, nossa chance era pequena. Então nós tivemos que ter um nascimento na barriga da mãe. Depois nós nascemos, a mãe olhou para nós, nós precisamos ter, além desse nascimento biológico, o nascimento de alguém que olha para nós e diz, sim, você nasce. É uma coisa curiosa, eu vi os relatos dos gorilas, eu não sei se em todos os grupos de gorilas é assim, né? Mas eu vi esse relato. Nasce o bebê gorila, ele passa por todas as fêmeas, todas elas pegam e limpam e acariciam, e esse bebê se torna filho de todos.
Então nós precisamos desse nascimento social. Os gorilas dão nascimento social aos bebês. Agora, nós primeiro damos um nascimento familiar, se é que a gente consegue dar, porque nem todas as mães vão dar nascimento para nós. Aí esses bebês nascem, eles não têm o nascimento seguinte, que é o nascimento como um ser. Depois eles não têm nascimento social. Eles vegetam, mas não há um espaço digno que eles possam ocupar e ser alguém ali dentro. Quando eles estão dentro da FEBEM, eles se tornam pessoas. Porque ali tem um lugar para eles. Eu não vou dizer todas as FEBEM, né? Mas essa FEBEM que eu visitei realmente é assim. Então eles têm um nascimento humano ali dentro. Eles têm uma função dentro do grupo, se comportam bem, jogam futebol, tomam sol, brincam. Eles têm liberdades progressivas. Eles crescem, se alimentam, eles são acarinhados, ficam companheiros uns dos outros, são afetivos. Agora, quando eles retornam, o que acontece? Qual é o espaço reservado para eles? Eles não têm espaço digno. Outro dia eu vi uma experiência dessa com animais. Então, um amigo meu lá de Porto Alegre, eu não sei bem a história toda, como é que foi, mas tinha um cachorro desses, cachorro de dentro de casa, cachorro de almofada, cachorro de shampoo e cabeleireira. Por alguma razão, esse cachorro, se esgotaram os méritos, e esse cachorro foi levado para a periferia. Aí esse meu amigo pensou, ele está perdido, os outros vão devorá-lo. Aí passou aquilo um ano, ele encontrou o cachorro chefe da gangue. Não era mais cachorro de almofada nem de periferia, mas era o terrível do pedaço lá. Tinha dominado o pedaço. Então, qual era o espaço social para aquele cachorro? Ele, quando estava em casa, ele era cachorro de almofada, ele estava lá, né? Mas aí, ele na periferia, ele descobriu a real essência. Ele descobriu que ele era o chefe do pedaço lá. Então, quando nós vemos aqueles meninos com aquela carinha abandonada, que poderia ser perfeitamente a cara que os nossos filhos olham para nós, eles estão ali porque nós não tivemos a oportunidade de oferecer um outro lugar, nós não podemos oferecer um nascimento social para eles. Se a gente pensar, eles são maus sujeitos, a gente pensa em muros e grades. Os muros e grades vêm da decorrência de que nós fomos incapazes de produzir um nascimento social para eles, positivo. Esse é o ponto. O trabalho nosso, eu voltei convencido que o problema não é nós ajudarmos as crianças dentro das FEBEMs. O nosso ponto é ajudar as crianças quando eles saem da FEBEM. E ajudar os outros para não irem para a FEBEM. Mas para ajudá-los, nós temos que dar nascimento social para eles. Dar nascimento social não é dar comida, roupa, escola que seja, nem isso. Nascimento social é uma outra coisa muito mais complicada. É dar um lugar para eles nas nossas vidas, num tecido social que alcance eles. Então o nosso trabalho dentro do Caminho do Meio nessa área é criar esse tecido. Então a gente acredita que se esse tecido social é criado, os rios melhoram, os córregos melhoram, as árvores melhoram, porque cada elemento, como o rio, a árvore, o animal, está dentro desse tecido positivo, então nesse momento aquilo se reequilibra. Vocês vejam que as árvores estão mal, os rios estão mal, mas eles não são maus rios. Eles não são maus rios e más árvores. Mas olhe para eles como é que eles estão. Qual é o espaço que nós reservamos para os rios, para as plantas, para os animais? Eles terminam ocupando o lugar que nós reservamos para eles. Então, eles ficam poluídos, mal cheirosos, fontes de doenças. Mas eles são bons rios. Eles nascem perfeitos. Então é necessário a gente entender isso. Agora, nós exercemos com os seres humanos o mesmo comportamento. Nós criamos paredes ao lado do rio, cobrimos o rio com lajes. Então nós aprisionamos o rio por dentro de um tubo, porque o rio é um mau rio. Então, enquanto nós tivermos o pensamento
repressivo nós imaginarmos que os culpados são os seres ou os objetos inanimados ou animados diante de nós, nós não vamos estar com uma postura budista. Se a gente trabalha com a noção de inseparatividade, todos nós surgimos inseparáveis. Então, que lugar nós estamos reservando? Isso vale em muitas dimensões. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem, eu estou sozinho, né? Eu não sei o que é comigo, não casei mais. Agora você pergunte, existe algum lugar para alguém na sua vida? Você tem algum lugar para algum ser? Ou precisa surgir um gaúcho, bate o pé na porta e entra com uma faca em cima da mesa e diz, cheguei. Como é que é isso? Há esse espaço ou não há o espaço? Então, de repente, a gente descobre, não há um espaço. Não há um espaço. Então, esse é o aspecto sutil, kármico, que se manifesta como prisões, grades, crianças dentro de salas, aprisionadas. Então essa é uma abordagem budista da questão do mundão como nós estamos vendo. Assim. Então tudo vai começar com outro sonho. Nós precisamos sonhar um sonho onde todos estão dentro. Esse é o ponto. Então vocês desculpem eu falar demais, né? Se apressa. Vamos nos despedir, vou obedecer o horário? Não, você pode dar mais algumas explicações. Eu tenho. André. Gostaria de fazer uma pergunta. Lama, a partir dessa resposta que você deu, eu fiquei pensando numa coisa que já tinha me aparecido lá no exame dos 12 elos e também no início na exposição dos estágios do budismo, né, dos níveis do budismo. Lá no caso da FEBEM fica mais explícito, se você faz uma boa FEBEM, você está dando condições materiais, até educacionais e tudo. Uma má FEBEM também dá condições punitivas. A gente raciocina sempre em termos de justo e injusto, certo e errado. A gente acha que se fizer a coisa certa, tudo vai ficar bem. Mas eu entendi que às vezes eu entendi pela explicação que às vezes a gente faz o justo e o certo para se eximir. Ou que, de uma certa forma, a raciocinar em termos certo e errado e justo e injusto, mesmo sendo correto quando se aplica a justiça, não é suficiente para estar dentro de uma visão budista. Você pode comentar? Por exemplo, cuidar dos meninos é o certo, né? Por exemplo, o Brás é uma boa FEBEM. Vocês precisam ver o carinho. As direções são por mulheres, né? As várias unidades, mulheres, né? Todas elas com cara de mãe. A maior parte dos atendentes também mulheres, né? Todas com uma boa intenção, não tem a menor dúvida. Então eles cuidam bem. Agora eu acredito que esse cuidado da FEBEM ele é insuficiente. No seguinte sentido, a FEBEM cuida das crianças ali dentro. Mas a questão não é essa apenas. Quando a gente pensa que nós temos que tratar de indivíduos, isso não é o suficiente. Tem uma dimensão mais sutil. Ou seja, como que nós surgimos no mundo? Nós surgimos por processo de relação. Isso se refere à nossa própria vida. Assim. Eu não acho que o problema da cidade sejam as periferias. Nós mesmos temos problemas em várias áreas. Por exemplo, nós não cuidamos bem de nós mesmos, nós nunca vamos encontrar felicidade se a gente não cuidar bem dos outros. Nós somos seres interrelacionados. Nós só ganhamos, a gente pode dizer, a mãe dá luz ao bebê, mas o bebê dá luz à mãe. Se não tiver o bebê, não tem mãe. Então a mãe pode pensar que ela que é o agente ali, mas na verdade aquele bebê, ele surgindo, se ele não surgir, não tem a mãe. Então nós somos seres de relação, não tem outro jeito assim. Então é necessário que a gente entenda que nós podemos nos construir a partir da educação, mas é necessário que a educação chegue ao ponto de construir os processos de relação.
se a gente não estabelecer processos de relações positivos conosco, com as outras pessoas, com o ambiente social e com o ambiente natural, nós vamos ter problemas. É certo. É absolutamente certo. Se a gente não reservar nenhum lugar positivo para o ambiente natural, para o ambiente humano, para as outras pessoas, como é que isso vai ser? Então não é que a gente não esteja tratando bem, nós estamos tratando bem a um nível que a gente está olhando, mas ele é insuficiente, nós temos que olhar o nível da inseparatividade. Se a gente for trabalhar a nível da individualidade, nós trabalhamos apenas uma pequena parte da questão. Nem mesmo a própria felicidade, a gente com o dinheiro no bolso, com poder, não encontra a felicidade, porque a felicidade ela está na dependência no processo de compaixão, de amor, de afeto. Afeto é um processo de relação. Eu não vou encontrar essa felicidade isolada. Mesmo, por exemplo, os monges vão para uma montanha e meditam longos anos. Lá eles vão descobrir o amor por todos os seres. E de lá eles voltam para se reencontrar com os seres. Eles se isolaram porque talvez naquele tempo os seres perturbassem eles, mas depois eles vão descobrir novamente a possibilidade de se relacionar com o mundo de uma forma melhor. Eles passam por um processo de cura, né? E com isso eles se abrem. Se eles não se abrirem, eles nunca vão encontrar a amplidão, nunca vão encontrar o final do processo. Eles vão estar sempre em processo. O próprio Dalai Lama ele diz: não importa qual o ensinamento, o teste do ensinamento é saber como que nós nos relacionamos. Através do que nós nos relacionamos. Essa limitação, por exemplo, não é só da FEBEM, é a limitação das escolas. Eu estive vendo o pessoal do COFIC, lá em Salvador, de onde eu estou vindo. O COFIC é a empresa que administra o polo petroquímico. Então é como se fosse assim, num edifício, o condomínio das várias unidades. Então é como se fosse a unidade, o que dá unidade ao polo é o COFIC, é essa supervisão. Então nós estamos infiltrados lá dentro. A supervisão é praticamente budista lá. Então isso para nós é muito bom. Por exemplo, o Alan Wallace está indo lá, patrocinado pelo COFIC. Né? O COFIC está achando ótimo que o Alan Wallace vá lá dar ensinamento. E nós também. Mas o COFIC ele tem várias funções importantes, assim, também com respeito à imagem do próprio polo, né? Então o COFIC ele mantém uma creche muito grande, né, para crianças até 6 anos de idade. Mas eles estão muito aflitos. Por quê? Porque depois dos 6 anos de idade as crianças voltam para dentro de casa sem condições. Então eles provaram uma coisa muito favorável até os 6 anos. Ou seja, eles estão encontrando a perda desse link. A criança está equilibrada, está operando, tem uma inserção, ela volta para dentro de casa, não tem inserção nenhuma mais. Não há um espaço positivo, social, que a pessoa possa ser conectada. Não há esse espaço. Aí eles chegaram à conclusão que eles vão ter que criar um espaço institucional de acolhimento, ou seja, a escola vai ter que ir para o 7º ano, 8º ano, mas eles têm medo de não ter dinheiro para poder proporcionar tudo isso. Então eles estão nesse momento tomando decisões. Então aparentemente a decisão que eles tomaram é que agora, a partir de agora, eles criam uma turma por ano. Então os alunos que completam a 6ª série, eles vão criar a 7ª. Eles têm 1 ano para conseguir criar a 7ª. Depois eles têm 1 ano para conseguir criar a 8ª. E assim eles vão indo. Mas vai ter a última série também, né? E de novo nós vamos ter essa questão: como inserir na comunidade? Há espaço social positivo ou não? Nós vamos encontrar para os nossos filhos, que não são de periferia, mas como é que os nossos filhos são inseridos no mundo? Que espaço o mundo reserva para eles? Eles lutam muito para poder se inserir. E há aqueles que não conseguem. Não conseguem porque não têm aptidão, ou não têm aptidão porque não querem. Mas é assim, nós estamos num ambiente humano onde nós não reservamos nenhum espaço digno se não for um emprego. A pessoa tem que ter emprego. Muito raro isso. Eu sou uma pessoa que não tem emprego, mas estou aparentemente inserido, né? Isso é uma coisa muito rara. Eu me sinto muito feliz.
Mas isso é muito raro. Assim, todos nós, para sermos inseridos, precisamos de empregos. Eu vou me desculpar, fazer uma pergunta um pouco viciada pelo ambiente, essa prisão aqui acadêmica. Estou num desses elos aqui. Você pode optar, se está preso ou não. Mas eu vou optar por ficar preso. Para fazer uma pergunta, porque eu não gostaria de perder a oportunidade de ouvir você sobre um aspecto que diz respeito um pouco, eu acho, a pergunta que o André fez. Aliás, me perdoe a indelicadeza, nem eu me apresentei, o professor Benilton, professor do Instituto, nem ao André Doirado, professor da UF, que está aqui gentilmente conosco. A pergunta é a seguinte: uma das coisas que no campo das neurociências atualmente, pelo menos as pessoas mais próximas a esse diálogo com o budismo, Owen Flanagan, Antônio Damasio, eles são neurocientistas e filósofos da mente que participaram daqueles encontros Mind Life, etc. Em alguns deles a gente vê uma tentativa de, vamos dizer assim, colocar toda essa questão da ética e da moral, do comportamento ético e comportamento moral, como alguma coisa que não é extra-humano, não é extra-natural. É uma ideia de um naturalismo assim, abrangente de dizer nós somos seres como os outros animais, mesmo comportamentos, certos comportamentos morais a gente observa não em caranguejos talvez, mas em primatas certamente. E portanto, o Antônio Damasio, a gente estava discutindo agora recentemente, fala das emoções sociais e ele denomina a compaixão, a justiça, como tendo origem na própria natureza biológica, no próprio funcionamento biológico do ser humano. A gente que eu digo assim, um grupo de pessoas que discutimos isso, tende a ter uma certa dificuldade de ir com esse argumento até o fim. Por quê? Porque isso levaria a gente a supor que bastaria contemplar a nossa natureza última para que a gente saiba como viver. Quer dizer, contemplar a natureza nos ensinaria a viver de uma maneira eticamente aceitável. Esse é um ponto de vista com o qual a gente tem, eu pelo menos e alguns outros temos uma certa dificuldade. Por quê? Porque depende de como a gente olha para a natureza, o discurso que ela nos oferece como indicação de vida. A gente esquece que primeiro descreve a natureza e depois a gente ouve a natureza falando, e na verdade o que a gente atribui à natureza é de alguma maneira já fruto da nossa descrição prévia dela. No que diz respeito ao budismo, por exemplo, e é sobre isso que eu queria ouvir você, porque a gente tende a dizer, bom, aí você tem uma falácia naturalista, que a primeira descreve a natureza é boa, no fundo. Então vamos olhar para a natureza que ela vai nos ensinar como é que é ser bom, pois a gente já disse que ela era boa de início. No caso da história do budismo, por exemplo, é fácil, quando a gente observa o budismo tibetano, tender a concordar com isso, porque o budismo no Tibete produziu uma sociedade pacífica, né, voltada para esses ideais da compaixão, da solidariedade, etc. Mas no Japão, por exemplo, o budismo Zen, quer queiramos ou não, ele está associado a toda a cultura, digamos, do guerreiro, do samurai, que muitas vezes, quer dizer, se apoia nas práticas, inclusive meditativas, na contemplação da vacuidade, etc., mas produzir uma ação no mundo que de compaixão tem pouco, muitas vezes, né? Quer dizer, é claro, a gente sempre pode dizer, não, mas isso já é um desvirtuamento do budismo. Mas a gente não pode negar, Zen e samurai são termos que estão plenamente associados. O que me faz crer é o seguinte, que, de novo, mesmo dentro do corpo do budismo, a gente pode encontrar contemplações do que seja natureza de alguma maneira diferentes. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um monge tibetano treinando artes marciais e ensinando pessoas a serem guerreiras que se põem a serviço de algum senhor, como aconteceu no universo japonês. Então, isso, eu queria que você comentasse um pouco isso. Não sei se ficou claro. Do ponto de vista mais preciso, a questão é se a gente pode extrair da simples contemplação da natureza preceitos éticos, ocultando o fato de que a contemplação da natureza já comporta uma descrição dela
E essa já é baseada em valores. Os valores estão antes ou depois da descrição da natureza? Não sei se vai dar tempo para responder. Mas a questão é assim, essa palavra natureza, a gente não deve associar a palavra que normalmente nós usamos assim. Então, nós podemos usar a palavra natureza como a natureza biológica, né? Mas quando a gente vai falar no budismo, a gente não está usando esse termo, natureza biológica. Então essa noção naturalista assim, de que é uma abordagem, vamos dizer, nós biologicamente somos positivos, isso não é uma visão budista. Essa não é. Eu até acredito que Sua Santidade Dalai Lama, ele dialoga nessa área para poder mais facilmente ultrapassar esse ponto. É como, por exemplo, a gente imaginar que a nossa estrutura cerebral, nossa estrutura física, nossa estrutura genética mesmo, ela vai explicar o que nós eventualmente somos. Então essa não é a visão budista. A visão budista, quando nós falarmos de natureza, nós vamos estar falando, dentro do Prajnaparamita, nós vamos estar falando de vacuidade. E dentro da vacuidade não há olhos, não há ouvidos, não há língua, não há corpo, não há mente, não há nem mesmo ignorância, não ignorância, não há os 12 elos da originação interdependente, não há sofrimento, não há sabedoria nem não sabedoria, não há os 5 skandhas. Então, vamos dizer, a visão budista básica é assim, qualquer fator condicionado, quando eu olho ele com cuidado, eu não vou encontrar uma base condicionada que origine esse fator. Eu vou encontrar uma liberdade de produzir condicionamentos. Então a visão básica budista é uma visão onde a própria sabedoria é ultrapassada, porque quando nós falamos de natureza, é uma natureza que está antes do surgimento da própria dualidade. Então esse é o ponto, né? Então a característica básica da visão budista é que essa natureza ela é livre, completamente livre. Então depende da habilidade do meditante localizar se isso é livre ou não é, né? Então nós vamos distinguir a nossa prisão a samsara, a prisão ao mundo condicionado, o mundo ilusório ou não, justamente com esse ponto. Se eu conseguir ver que há estruturas sólidas, essas estruturas sólidas vão ser então a base pela qual eu construo o mundo inteiro. Mas no budismo nós não vamos, os grandes mestres eles vão dizer, não há nada que tenha resistido a esse processo de exame. Então quando eu vou examinar isso, ou seja, através da meditação nós examinamos, não fica nada. Por isso é que tem os 12 elos. A partir dos 12 elos nós vamos vendo todas as manifestações surgirem. Assim, né? Então a noção de... Agora, curiosamente, espantosamente, dessa natureza sem definição, brota compaixão. E isso eu vou explicar. Por que que dessa natureza não biológica, ainda assim brota compaixão? Isso seria estranho a gente pensar. Então, qual é a gênese da compaixão? Como é que ela é possível, né? Então, o que acontece é assim. Quando nós construímos a samsara, ou seja, nós construímos a dualidade, a primeira separatividade, a gente vem vindo com os 12 elos, nós chegamos lá no 6º elo. Então, no 6º elo, nós temos os sentidos físicos operando, e aí vai surgir a sensação de gostar ou não gostar, e nós vamos indo até a nossa identidade completa e surge o 11º elo. Então eu estou agindo no mundo. Então quando eu estou agindo no mundo, aí é que vai fazer sentido a palavra compaixão. Essa palavra compaixão, ela vai vir lá de trás da natureza última. E eu vou explicar agora como é que ela vem. Ela vem assim, eu estou preso nas minhas estruturas. Então eu tenho a minha definição, eu tenho meu script, eu tenho minha agenda, eu tenho que fazer tais coisas. Eu estou completamente, vamos dizer, delimitado, o que eu posso e o que eu não posso. E justo por isso, eu vou terminar me defrontando com a impermanência que me faz entrar em regiões que eu não quero entrar, me faz viver experiências que eu não quero viver, me faz eu encontrar pessoas que eu não quero encontrar e passar por temperaturas ou situações, não é,
sons, visões que eu não quero ter. Aí brota uma aflição. Essa aflição está ligada ao seguinte: eu faço esforço para evitar aquilo, brota uma energia intensa dentro de mim, automática, por karma, ela brota automática, intensa, para uma direção, e eu não posso, eu não consigo andar naquela direção. Então isso tudo se transforma em sofrimento. Mas os mestres, eles têm a visão que está lá atrás, né? Então, dentro dos mestres, como vamos dizer assim, o símbolo disso é o nascido no lótus. Então tem essa expressão quase técnica, assim, nascido no lótus. Isso também pode ser chamado de Tirenzig, aquele que fala o Sutra do Coração. Ele fala o Sutra do Coração porque ele foi designado, né, surgiu dentro do meditante a sensibilidade aos seres presos. Então ele vai lá e escuta o que eles estão dizendo, qual é a experiência deles. Ele vê que todas as experiências do que eles falam são 5 skandhas, não há nada ali dentro que seja verdadeiramente sólido. Então ele encontra a liberdade, ele encontra as limitações surgindo por liberdade. Então as limitações apontam a liberdade, elas não apontam a prisão, elas apontam a liberdade, espantosamente, entende? Porque as limitações, elas surgem da liberdade. Quando eu vejo as limitações, no fim eu vejo a liberdade. Mas esse é um olho do mestre, porque nós, quando encontramos as limitações, nós só vemos a prisão e o sofrimento. Mas o mestre, ele olha dentro e vê que tudo aquilo tem uma gênese da liberdade. Então essa liberdade original produz o sentimento de compaixão. Compaixão não é pena, não é dizer você está ferrado. Compaixão é dizer assim, você está em sofrimento, mas pode sair. Então não há a possibilidade da compaixão se eu não vejo a saída. Se eu não vejo a saída, eu tenho pena. Eu digo, pá, você está numa situação grave, eu já vou indo porque eu não tenho nada para fazer. Mas a compaixão é ativa. Existe ali não para consolar, a noção não é consolo, a consolo é liberação, a noção é liberação. Ou seja, os Budas, eles praticam, eles vêm trazer liberação, eles não vêm trazer consolo. Por quê? Porque a liberação é possível. Então os Budas, eles vêm lá de trás, eles veem isso, né? Então essa compaixão, ela tem 2 elementos. Um elemento é o aspecto ativo da compaixão, onde se age para ajudar o outro. O outro aspecto que também vem lá de trás é a liberdade do próprio mestre. O mestre, ele manifesta a liberdade por quê? Porque ainda que ele esteja no mundo, ele desenvolve a conexão no mundo, o reconhecimento do mundo, ele não está preso. Ele vê a liberdade. Se ele não visse a liberdade, ele não tinha como ajudar o outro. Mas ele vê a liberdade. E como ele vê a liberdade, ajuda. Né? De onde é que ele está parado? Onde é que ele tem a base dele, a segurança dele? Tem na liberdade também, que está antes da própria dualidade. Se ele estiver ancorado em qualquer aspecto dual, ele pode ajudar um pouco e um pouco ele não pode ajudar. Como um médico no pronto-socorro, ele ajuda as pessoas, mas ele não pode ajudar qualquer coisa. Ele tem um limite disso. As pessoas todas, elas têm um ponto, uma habilidade, elas podem ajudar um pouco, mas não pode ajudar qualquer coisa. Mas em princípio o Buda, porque ele está repousando naquilo que é não construído, de lá, justo por isso, pode brotar compaixão enquanto método, em compaixão enquanto experiência da própria pessoa. Então esse é o ponto. Agora nós poderíamos ainda introduzir um terceiro elemento, que é assim: se ele não praticar compaixão, ele olha tudo e não pratica compaixão. Esse não praticar compaixão, como uma pessoa no mundo, ela não encontrando o método, não encontrando a liberdade, ela não pratica compaixão. Então, por que ela não pratica? Porque ela está presa na estrutura dela. Então nós vamos ver que a origem da insensibilidade, a incapacidade de praticar compaixão e amor, ela vem, como o Buda dizia, que você tem a mente obstruída, você não consegue ajudar. Se você tiver a mente não obstruída, você consegue ajudar. Então, às vezes, nós mesmos aspiramos a ajudar, não conseguimos. Por quê? Porque nós não temos a liberdade da experiência original. Nós temos alguma experiência, mas nós não temos aquela liberdade, né? Então, em todos os casos, nós vamos ver se eu consigo ajudar porque eu tenho, se eu não consigo ajudar porque eu não tenho essa natureza, essa experiência. Então, lá de baixo, ainda, do lado da origem, ainda que não exista
nenhuma estrutura na origem, o fato de não ter nenhuma estrutura, isso é uma característica. Essa característica de não ter estruturas, ela se manifesta praticamente como compaixão e amor. Isso é meio complexo assim, mas é assim. Eu não sei se eu expliquei ou enrolei. Vocês me desculpem. Aí eu, aproveitando o tempo, eu escapo. Mas se tiver ainda alguma pergunta... É que às 2 horas nós temos que estar lá no luar. Né? A gente podia encerrar. Né? Por favor. Quer usar aqui um microfone? Então é a última agora. Né? É Sandra, e minha dúvida é o seguinte: se no sexto elo, olha para a câmera ali, se no sexto elo começa a dualidade, isso seria provocado pelo apego? E daí o apego, nós caímos no samsara? Eu vou explicar. Na verdade, o sexto elo, ele tecnicamente o apego vai surgir no 8º. Mas eu acho que está certa essa forma que tu falas assim, porque há uma estrutura básica de apego operando, né? Isso já desde o 2º elo já tem essa estrutura. Mas a gente, tecnicamente, nós vamos chamar apego justamente o 8º. É como se primeiro tivesse que haver a sensação de que eu gosto de alguma coisa, que não gosto de outra, para que o apego tivesse essa noção que a gente normalmente dá a ele. Mas essa estrutura de perda de liberdade, onde eu já faço escolhas, já acontece desde o 2º elo, mesmo sem a característica humana propriamente. Vocês vejam, as próprias substâncias, elas escolhem. Os cristais crescem. Então seria como uma coisa assim, vamos dizer, nós teríamos que passar pelo processo de 12 elos, isso é uma coisa inevitável. Não, a gente não precisaria. É melhor, quanto menos elos, melhor. Mas, por exemplo, um praticante, um bodhisattva, aquele que faz o voto de estar junto dos seres, ele pode manifestar uma aparência de 12 elos. Mas, como o Buda chegou ao fim da vida, ele disse: eu não vim e não vou. Eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho e dei ensinamentos de sonho para que eles superassem sofrimentos de sonho. Então, o Buda nunca perdeu essa noção. Isso se diz também, por exemplo, o Guru Rinpoche já não tem um nascimento comum, ele já nasce de uma forma extraordinária, já nasce como uma emanação. Esse sentido de emanação é assim: nós também podemos surgir como emanações, nós morremos como seres comuns, mesmo sem perder o corpo biológico. Nós podemos, porque a nossa operação ela não é o corpo biológico, nós podemos perder o software, a gente troca o software, faz um upgrade. Então a gente faz um sistema onde a gente expurga o vírus e opera com liberdade esse mesmo sistema de relações, mas nós operamos com liberdade. Então isso significa o nascimento de um bodhisattva. Quando o bodhisattva surge, o mundo surge também com uma feição completamente diferente da nossa feição de vendedores ou de agentes financeiros, ou seja o que for, assim, né? Ela é diferente, porque a nossa relação com o mundo é uma outra coisa. Então nós surgimos, o mundo surge também. Esse é o nascimento do Bodhisattva. E é simbolizado nascimento sobre uma flor de lótus. Por quê? Porque ele não nasce por paixão. Ele não nasce pelos 12 elos. Ele nasce porque, por improvável que isso possa parecer, ele nasce com uma liberdade de ajudar os outros seres a superarem as suas prisões. Então eu vou fazer uma prece bem curtinha, assim, que normalmente é feita para a Sua Santidade Dalai Lama, que tem a liderança nesse processo todo, né? Então a gente diz assim: que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente.
e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Muito obrigado. Até o dia 8 de junho. Até dia 8 de junho, 18h30. Né?